Salve, professores com a paz do Senhor! Estamos aqui para mais uma pré-aula do maternal, desta vez a lição de número 7, que tem por título 5 pães e 2 peixinhos. Esse é um milagre muito conhecido, sempre quando a gente vai falar de milagres com crianças, em adultos, a gente escuta em várias pregações, em várias igrejas, então é um milagre muito conhecido, é uma história muito fácil de contar para as nossas crianças, tanto é que eu nem trouxe muita coisa hoje. Vocês estão vendo que a aula hoje está bem enxuta, porque a aula de hoje é muito simples de contar, mas é uma aula boa, é interessante e é importante que as nossas crianças conheçam. Nossa leitura bíblica está em João, no capítulo 6, do 1 ao 14. Mas vocês vão encontrar a mesma história nos 4 evangelhos. Então, se você quiser se aprofundar ainda mais, se a sua Bíblia for como a minha, quando eu leio em um, ela já diz onde está o próximo. Então, pode ser que você encontre. E aí você lê em todos para você realmente conhecer a história, realmente ter certeza do que se passou e guardar. Porque quando a gente estuda a palavra de Deus, ela fica guardada em nosso coração. Espaço dos alvos. Que a criança aprenda que Deus supre nossas necessidades. Então hoje a gente vai falar sobre necessidade. Então o que é necessário. Às vezes o pessoal fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pensando em coisas que não são necessárias. Mas não é assim, é que o Senhor não vai deixar faltar aquilo que é necessário. Então, vamos lá. Prezada professora, na aula de hoje estudaremos um texto mais comentado, um dos textos mais comentados por pregadores. Porém, alguns não relatam a magnitude desse milagre. Embora o alimento não parecesse bastante na mão de Jesus, tornou-se mais do que suficiente. Muitas vezes sentimos que nossa contribuição para Jesus é muito pequena, mas Ele pode usar e multiplicar qualquer coisa que receba de nós, seja nosso talento, nosso tempo. Os nossos recursos se multiplicam quando entregamos a Jesus. O engraçado foi que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Realmente, nosso Deus, Ele é aquele que faz milagres. E aí eu nunca tinha parado para pensar, não, realmente, Deus multiplica o pão, multiplica tantas coisas. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Eu passei por isso recentemente, eu não sei se meu esposo vai lembrar, às vezes ele assiste a aula. Eu estava com 15 alunos, eu acho. Eu levei tarefinha para todos, levei pirulito para todos, e na hora de ir embora, tinha 17 alunos. Eu digo, meu Deus do céu, eu tinha contado exatamente 15 quando eu saí de casa. Eu contei, eu sei que tinha 15. Porque quando eu estava na sala de aula com a outra tia, foi chegando mais criança, porque a gente leva 15 já levando a mais. E aí eu disse assim, meu Deus do céu, vai faltar, Cris. Aí ela, vai não, Val. Eu fiz, vai. Aí a gente contou junto, deu 15. E no final tinha 17 crianças. E ali eu fui conversando com os meus mais antigos, os maiorzinhos, dizendo, olha, vê só, tia trouxe, mas faltou. Eu vou dar só para os visitantes hoje. Semana que vem eu trago mais para você, eu vou trazer 2. E fui fazendo acordo com eles, porque eu tenho uma sala que é classe mista. E eles foram concordando e disseram, dá tia, dá só para o visitante, porque eles queriam na outra semana ganhar o dobro. Mas Deus é tão bom. Veja, é uma besteira que eu tô contando para vocês. Que no final eu fui dando os pirulitos e sobrou 2. Aí eu digo, meu Deus. E tinham 17 crianças, então ninguém ficou sem. Jesus multiplicou o pirulito. Nossa, que besteira, né? Sério, apareceram 2 que não estavam lá. Então, assim, a gente às vezes olha só coisas grandes, só agradece coisas grandes, mas eu lembro que nesse dia eu fiquei muito feliz. E agradecida. Irmã Cristiane, a senhora viu, tia Cris, que tinha só 15, ela fez, eu vi, Val, e todo mundo ganhou. Todo mundo ganhou. E para a glória do Senhor deu tudo certo. O Senhor, Ele sempre supre as nossas necessidades. E aqui nessa parte da lição está dizendo assim, que a nossa contribuição para Jesus ela é muito pequena, mas Ele pode multiplicar qualquer coisa que receba de nós, seja nosso talento, nosso tempo, os nossos recursos se multiplicam quando entregamos eles a Jesus. Então, assim, por exemplo, eu nunca achei que eu tinha possibilidade, não,
como estar aqui gravando. Eu achava assim que eu não tinha o que trazer para vocês. A primeira vez que eu vim gravar, eu achei que ia ser a primeira e última. E graças a Deus, de 2020 para cá, a gente segue. E o Senhor, ele vai abençoando, ele vai dando criatividade, ele vai nos ensinando. E o que o Senhor tem me dado, eu tenho passado com vocês. E aí o Senhor tem multiplicado. Espaço de convivência. Receba as crianças perguntando o que comeram no café da manhã. Eu não gosto de trabalhar assim, porque parece que eu estou invadindo a privacidade da criança, ou parece que eu estou sendo curiosa. Mas nossa lição de hoje é sobre a multiplicação. As pessoas estavam com fome e eles precisavam comer. E Jesus pegou os pães e os peixes e multiplicou. Então, hoje, eu marquei aqui porque eu acho que se adequa bem. Apesar, no meu caso, dos meus pequenos que vão de manhã, no domingo de manhã eu tenho uma sala também, e só são dos pequenininhos. Quem me acompanha no Instagram vê isso. Eles vêm sem comer. Tem uma que vem, aí já chega com, tia, meu nonone, quero meu nonone. Aí ela fica sentadinha ali, toma o danone dela. Eu fiz, não tomou café não? Ela, não. Então, assim, eles vêm sem comer. Então, não sei a realidade de vocês, como é que vai ser, se eles vêm sem comer, se eles não vêm, mas nesse dia eu já perguntar. E a gente vai focar em uma coisa, não é no que comeram, se é saudável, se não é saudável, se não comeu. Vocês agradeceram a Deus, tem que lembrar deles orarem antes de comer. E aí conclua dizendo que é Deus quem nos dá o alimento. Pergunte aos alunos se eles oram na hora de comer e incentive-os a fazê-lo. Eu tenho uma história para contar para vocês sobre isso, que ela é bem interessante, pelo menos eu acho. Eu sempre vi meu avô orando, rezando, enfim, porque meu avô era católico. Ele comia, depois que ele comia, ele ficava em pé, botava as mãos para o alto e agradecia a Deus. E via o meu tio e a minha tia orando antes de comer. Isso eu ainda criança, quando eu ainda não tinha me decidido para Cristo. Então eu tinha exemplos de pessoas que agradeciam pelo alimento. Meu tio e minha tia, antes de comer, sempre orava, agradecia. E o meu avô sempre depois. Mas eu tinha esse exemplo e eu não fazia. Até que, certa feita, eu estava no ensino médio e eu tinha um professor que ele era de outra religião. E ele dizia assim, se tem uma coisa que eu admiro nos evangélicos, é que eles oram antes de comer. E ali eu fiquei olhando assim, o porquê, né? E aí ele continuou, ele disse assim, às vezes a gente faz alguma coisa para eles, coloca ali na comida e porque eles oraram, cai por terra. Não acontece nada, não dá certo. Aí, a partir daquele momento, já no ensino médio, já com meus 16, 15, 16 anos, foi que eu passei realmente a orar todas as vezes que eu ia comer. Seja na rua, seja no shopping, seja no restaurante, a gente ora. E eu ensino a minha filha, meu esposo, a mesma coisa. Às vezes ele tá com fome, ele já dá primeiro, tu orou, aí ele, eita, aí vai ora. Mas, porque assim, eu tive exemplo quando criança e quando eu era adolescente, eu ouvi alguém de outra religião dizendo que colocava coisas no alimento e que quando orava, aquilo cessava. O que ele fazia de mal para a pessoa não acontecia. Então, eu tive realmente a certeza de que a oração, o agradecer a Deus, realmente era importante. Então, que a gente possa ensinar isso também para os nossos pequenos. Eu sei que é pouco tempo, só uma horinha que a gente fica com eles no domingo, uma vez na semana, mas é importante. É uma sementinha que vocês estão plantando. Pergunte aos alunos se eles oram antes de comer e incentive-os a fazê-lo. Mas não é só na hora de comer que a gente agradece a Deus, não é? A gente pode agradecer agora mesmo. Vamos fazer isso? E aí ela deixou aqui uma sugestão de oração. Aí a gente vem aqui para o espaço do louvor. E no espaço do louvor eu coloquei 5 pães e 2 peixinhos de 4 por 1. Que aí você também pode ouvir o Menino e a Multidão de Canção e Louvor. Mas os 5 pães e 2 peixinhos, sempre que eu conto essa história para as minhas crianças, apesar de não ser uma canção de criança, não ser uma canção infantil, mas eu sempre coloco esse, que é quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão. É assim que Deus faz, usa quem Ele quer
menino, homem ou mulher. Aí, mesmo não sendo uma canção infantil, eu sempre coloco essa canção, esse hino, enfim. Sempre. Eu lembro que eu tinha uma amiga que ela começou a me ajudar. Ela fez, Val, eu vou te ajudar na IBD. E ela me ajudava já no COI, mas ela era aquela tia que faz tudo, sabe? Leva no banheiro, pega água, limpa o chão, mas ela nunca contava a história. Nunca, nunca, nunca. E aí ela resolveu me ajudar na IBD. Ela, Val, vou te ajudar na IBD. Eu fiz, amém, que bom. E aí a primeira história que ela pegou foi essa, que eu disse, olha, mas na IBD tu vai ter que me ajudar? Aí eu fazia assim, 3 aulas eu e uma ela. Aí a primeira aula dela foi justamente essa, a multiplicação. E a gente cantou esse hino com as crianças, e essas crianças, meu Deus, nessa turma já tem criança casada. Era uma turma que foi as minhas primeiras crianças daqui da área de Conceição. Espaço reflexão. Quando Jesus opera este milagre, ele utiliza 3 operações matemáticas. Eu achei isso aqui interessante. Eu tenho muita dificuldade com matemática, mas eu entendi, então você também vai entender. Quando Jesus opera este milagre, ele utiliza 3 operações matemáticas: adição, divisão e multiplicação. A multiplicação ocorre quando ele ordena aos discípulos para distribuírem para quase 5.000 pessoas. E ainda sobram 12 cestos cheios de pedaços de peixes. Vale a pena ceder o que temos para Jesus administrar. Porque tudo que a gente tem, o Senhor, ele multiplica. Então, às vezes eu tenho pouca paciência, às vezes eu tenho pouco isso, às vezes eu preciso de mais amor. Então, tudo ele vai nos ajudar a multiplicar. Nada com Jesus vai ser pouco, mas a gente precisa confiar nele. E aí a gente chegou no espaço da Bíblia. Dessa vez eu fiz exatamente o que a lição pediu. Eu não consegui pensar em uma outra solução. Eu sou o pão da vida. Desenhe e recorte em cartolina 5 pães e 2 peixes e distribua as palavras do versículo. Eu nem recortei, gente, porque isso aqui eu terminei à noite. Eu sou o pão da vida. João 6,35. Aí ele sugere que a gente faça assim, ó, cole no quadro com dupla face, ou então com rolinho de fita atrás, para as crianças repetirem. Eu queria ter trago ele recortadinho, assim, mas como eu trouxe esse aqui, vocês iriam ver, então não tem problema. Eu iria colocar todos eles numa cestinha. Eu não tinha outra cestinha para poder colocar. Mas eles estariam recortados, baguetezinhas, e estariam em pezinhas assim, e os peixinhos também. E atrás eu colocaria ou a fita dupla face, como eles estão dizendo, pra gente ir colando na nossa parede. Ou então, se você tiver o flanelógrafo, que a gente já ensinou aqui outras vezes a fazer, colocaria lixa atrás de cada pãozinho e iria colocando com calma em cima do feltro. E iria ficar colado. E eles amam brincar disso. Inclusive, eu acho que eu vou recortar o meu e vou fazer assim, para minha aula. Eu tô gravando aqui com vocês bem antes. Então, eu acredito que quando eu for dar minha aula, eu vou fazer desse jeito, porque eles amam ficar tirando colocando no feltro, tirando. Inclusive, de longe, eles jogam e a imagem gruda. Então, eles amam. Explicação do versículo. Tudo que a gente come foi criado por Deus. É Ele quem abençoou o papai e a mamãe para que eles tenham um trabalho. Por isso, Jesus disse que não devemos ficar preocupados. E aí, após isso, a gente já chegou na nossa parte da história. Eu vou primeiro mostrar para vocês visuais da CPAD. Aqui. Nossos visuais. Aqui está Jesus pregando para a multidão. Depois chega um menininho com o lanchinho, né? E aí... Peraí. Não, é isso mesmo, tá certo. Aí aqui o pessoal senta, acho que para comer. Vamos dizer que aqui Jesus já orou, tá orando e agora vai distribuir. Aí vocês veem como é que vocês vão contar de acordo com os visuais da lição. Mas, como vocês sabem, eu sempre trago outras opções para vocês. Não tem muita opção hoje, não. Mas tem opção. Tem os visuais aqui também, que está no PDF de vocês. Que aí está Jesus falando com a multidão.
Depois chega o discípulo trazendo o que o menino tinha, que era 5 pães e 2 peixinhos. Jesus ora para multiplicar e depois de distribuir para todo mundo, ainda sobraram 12 cestos. Então, vocês têm isso daqui no material de vocês, no PDF. No caso de vocês não terem os visuais da CPAD, que às vezes a gente não tem condições para comprar. É bem verdade isso. Então, caso vocês não tenham, tem esse daqui no PDF, que está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Mas como vocês sabem, eu prefiro contar com os bonequinhos, porque nossas crianças são pequenas e eles gostam de pegar. Então, eu vou ter aqui Jesus e o menino, e você vai dizer que ele tinha uma cestinha na mão dele com 1, 2, 3, 4, 5 pães e 1, 2 peixinhos. E aí você vai contar a história para as crianças. Eu trouxe esses outros Jesus também para mostrar para vocês que não precisa ser esse. Você pode ter um desse, ou até um Jesus impresso, que você colou atrás um rolinho de papel higiênico e ele ficou em pé. O Jesus que você levar, amém. As crianças vão gostar. E aí, o que é que vai acontecer aqui? A gente vai contar que Jesus orou, e quando ele orou, esse pão se multiplicou, ó. Vocês estão vendo? Multiplicou. Aí agora a minha multidão. E 5 pães é padaria. Porque peixe é muito peixe. E 5 pães é padaria. O que é que vocês vão fazer? Esse mesmo recurso tá para vocês no PDF, tá bom? Vou ensinar vocês a montarem agora. A gente sempre vê essa história sendo contada com EVA, mas nem sempre a gente sabe mexer com EVA, nem sempre a gente está com o dinheiro também disponível para comprar o EVA e fazer, né? Às vezes não tem tempo também. Então, imprimindo fica bem mais rápido. Eu imprimo em papel offset 180, porque ele é um papel mais grossinho. E aí, o que é que eu faço? Deixa eu ver aqui como é que fica mais fácil mostrar para vocês. Tá mais fácil esse daqui. Eu não sei se a câmera vai pegar, mas aqui eu fiz com linha de crochê. Eu colei aqui com cola quente, dei um pontinho aqui e aqui, e ficou tipo 2 cordinhas. E essas 2 cordinhas eu fui colocando um pão, outro pão, outro pão. Então, na impressão lá, vocês vão imprimir quantos vocês precisarem. E aí vocês podem fazer. Pode fazer com menos do que esse, pode ser menor, pode ser só com 5, que já dá o efeito quando você abrir. E aí, depois, quando você for usar, você só precisa dobrar assim, ó. Dobrar os pães, escondendo. E aí você vai colocar de forma aqui que eles não vejam o que tem atrás. Vai organizar as coisas. E aí, quando você puxa, eles têm aquela surpresa. Oh, multiplicou! E realmente foi uma multiplicação. Então, esse recurso aqui, vocês vão estar no PDF de vocês também. A gente tem hoje no PDF esse recurso aqui, vocês vão ter que arrumar só a cestinha e tempo de exposição para fazer. Vocês têm o nosso texto áudio e vocês têm os visuais da lição, que dá para fazer, dá para contar a história com os visuais. E nessa parte que Jesus orou, é quando Jesus orou, olha, aqueles 5 pães se multiplicaram. Dá para vocês fazerem uma história bem legal. Essa questão aqui, independente de ser de EVA ou impresso, quando a gente levanta o pão, que eles veem que tem outro pão, eles ficam impressionados. Eles abrem a boca assim, principalmente os pequenininhos. É uma forma muito legal de contar essa história. Espaço das Artes, distribua massinha e peça para eles fazerem os pães e os peixes. E Espaço do Aprenda Mais, finalizando. O milagre da alimentação dos 5.000 é registrado nos 4 evangelhos. Jesus, como o pão da vida, é aquele que provê para o nosso corpo, alma e espírito. Comprova que o Senhor tem o poder de operar milagres. Exemplifica sua compaixão pelos necessitados. Ensina que o pouco que temos pode ser transformado em muito. Jesus declarou que todos aqueles que nele crescem, mediante a pregação do Evangelho, realizariam obras ainda maiores do que aquelas. Então, que a gente possa ter fé que o Senhor, Ele pode fazer. A gente precisa fazer o que a gente precisa confiar, tá bom? Então, que Deus abençoe
Deixa um comentário aí no vídeo, compartilha também, não esquece o like e até a próxima, até semana que vem. Que Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.